O que não fará Deus agora por você? O apóstolo Paulo, São Paulo, dizia isso. Se nós, estando mortos em pecados e ofensas, Deus Pai sacrificou o único Filho por nós, o que não fará por nós agora? Por isso, entenda uma verdade: todo o poder de Deus está à tua disposição. Você deve crer. Você tem empresa, tem trabalho, você tem a tua casa. Hoje levanta a mão dentro da tua casa, dentro da tua empresa e diz: a partir de hoje vai ser assim, assim, assim. Porque eu digo em nome do Senhor Jesus. Só isso. E descansa teu coração em Deus, na promessa de Deus. João 10:10. Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. O problema é dele. Eu vim. Eu não. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então não me interessa a parte do inferno. O que me importa é o que o meu mestre veio fazer. E sobre a promessa dele, eu vou crer, eu vou assumir minha posição e Deus vai ser comigo em todo o tempo e Deus vai ser contigo em todo o tempo. Quer ver uma coisa? Creia, 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 creia. Vou ler de novo. Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. 7 palavras. Passemos para a outra banda do lago. E Jesus olhou o outro lado do lago. Quando Jesus falou, ele olhou aonde ele queria ir. Amém? Toda vez que alguém entra num barco, não começa a remar à toa, não é? Sabe onde quer ir. E sabe para onde vai. Jesus, quando ele diz: passemos para a outra banda do lago, ele visualizou aonde ele ia ir. E glória a Deus. Ele dá a palavra e ele vê. Isso nós temos que entender. Criar dentro do nosso espírito um milagre antes mesmo dele se cumprir. Amém? Você ora por alguém que está em estágio terminal de doença, você vê a pessoa andando, curada, completamente curada, trabalhando. É assim que eu oro. Quando eu vou numa UTI orar por alguém, quando eu orei por pessoas na UTI agora não pode, eu não fico lá orando pela pessoa e pensando que ela está morrendo e que vai morrer. Que é isso? Está perdendo tempo? E pelo contrário, quando eu oro por alguém, até pessoas que estão numa UTI agora, que pede oração de Covid, sei lá mais o quê, eu não fico ali olhando para a pessoa que está com Covid, com uma doença. Para mim não interessa a doença. E não importa como ela esteja no estágio da doença, o que me importa é o que a palavra de Deus diz: pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. O que me importa é o que eu vou ver dentro do meu espírito, no meu espírito, e o que sair da minha boca. Isso vai determinar o milagre. Eu não posso orar por alguém que está acamado e não ver a pessoa andando. Eu não posso orar por alguém que está num leito de morte e aí ver a pessoa no caixão. O que adianta? Com a boca tu fala e com o teu espírito tu anula a tua oração. Você tem que entrar em concordância. Jesus estava em concordância. Ele disse: passemos a outra banda do lago. E ele olhou e ele viu aonde ele iria ir. E aí acontece, navegando, eles adormeceu. Por quê? Porque nós vamos ir a outra banda do lago. Então quem se levanta contra mim, que se ferre. Em outras palavras, vai se dar mal. É isso que Jesus está dizendo. Quem se levantar contra a minha palavra, vai quebrar a cara, porque eu vou chegar a outra banda do lago. E aí acontece, e navegando eles, adormeceu. Por que ele adormeceu? Porque ele deu a palavra. Jesus adormeceu porque ele deu a palavra. Por isso, quando Jesus te dá a palavra e você crê nela, tenha paz de espírito. Entrega na mão do Senhor. A Bíblia diz: pega toda a tua ansiedade e lançai sobre o Senhor, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você. E adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e eles estavam em perigo. Tu imaginou Jesus dormindo num barco que enchia de água? Ele estava sendo molhado e ele continuava dormindo. Por que ele continuava dormindo? Porque nós passaremos para outra banda do lago. Então o que se levanta não interessa. E chegando-se a ele o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, repreendeu. Não ficou ali fazendo oração de chama-gato. E repreendeu. Por isso tem outros evangelhos que diz: Jesus olhou para o vento e ele diz: cala-te!
repreendeu, e aquieta-te para o mar. Repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Sabe o que aconteceu? Ali no barco estava o Criador de tudo que existe, tudo que há. E quando a criatura, o vento, que estava estimulado pelo inferno, né? O vento estimulado por uma ação do diabo, para tentar engolir eles, engolir os discípulos, e o mar também estimulado por Satanás, Jesus fez o quê? Cala-te e aquieta-te. Porque Jesus não usaria o poder dele contra o poder de Deus. Então ali era uma ação maligna no vento e no mar. E Jesus, o Criador de tudo, ele diz: cala-te e aquieta-te. Quando o vento ouviu a voz do Senhor, ele se depara contra quem? Contra aquele que criou todas as coisas, mas estava na forma humana. Murchou na hora. E ai dele se não murchasse. Por isso, olha para mim aqui, no céu, na terra, no inferno, todos se curvam diante do nome do Senhor Jesus. Sempre foi assim, e sempre será. E ai daquele que não se curvar. O diabo quis teimar tanto, Lúcifer teimou tanto, caiu e virou diabo, aí Jesus vem na terra e arrebenta com ele também aqui. E o diabo pode, em qualquer parte do universo, achar que ele é diabo. Jesus vai estar em todo lugar para arrebentar com ele, porque ele não tem autoridade sobre nada, porque Deus é o Criador de tudo. Inclusive, foi o Senhor Jesus que criou Lúcifer, que agora é diabo, e é um nada. Por quê? Porque ele achou que ele era alguma coisa. O apóstolo São Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo: aquele que julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Por quê? Porque o único que é o Criador. Então, quando Lúcifer, que agora é diabo, se levantou no céu para querer ser alguém lá, levou um cacete. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o diabo e os seus anjos, e não se achou mais lugar para eles, diz Apocalipse, e foi lançado sobre a terra. E aí a Bíblia diz: ai dos moradores da terra, porque o diabo e os seus anjos foram lançados sobre a terra. E Jesus disse: eu via Satanás caindo sobre a terra como um raio. Sabe? E aí entra a questão, ele foi expulso do céu, e aí na terra ele chegou e enganou Adão e Eva e tomou a autoridade que o homem tinha sobre a terra. Mas Jesus um dia, lá em cima ainda, lá no Jardim do Éden, quando Deus viu que o homem caiu, Deus deu uma promessa assim, dizendo: Satanás, da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Oh, glória a Deus! No céu, na terra e no inferno, o nosso Senhor Jesus Cristo triunfou. Por isso você tem que crer nele. Acorda, desperta a tua vida espiritual. Não temas, não temas, não temas, não tenha medo de nada. Limpa a tua mente, teu coração, tua alma, teu espírito. Não temas, não temas, porque eu sou o Senhor e eu sou contigo por onde quer que fores. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. O Senhor Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. E a Bíblia diz que nós devemos ser conformes à imagem de Cristo. Por isso, os discípulos que não estavam preparados, eles tiveram medo na hora da guerra, da batalha. Nós também muitas vezes sentimos medo, sim ou não? Mesmo sendo pastor. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, contar a história de Paulo. Ele diz um dia assim, está escrito nas cartas de Paulo. Olha o que aconteceu. O apóstolo Paulo chegou um dia e disse assim: porque nós nos desesperamos da vida na Ásia, porque a sentença de morte foi dada e não tinha como escapar. Nos desesperamos da vida. Tem momentos que a pessoa vai se desesperar da vida, mas olha para mim, quem crê no Senhor Jesus, ainda que está sendo bombardeado, meu irmão, vai invocar o nome do Senhor com fé. E aí Paulo diz assim: nós nos desesperamos da vida, contudo, Deus nos livrou de tão grande morte e nos livrará ainda, para que a nossa confiança não esteja em nós, mas nele. Por quê? Porque Paulo também dizia: porque em Deus vivemos e nos movemos e existimos. Por isso se levanta contra o que quer que seja. Pastor, eu já chorei tanto e Deus não me ajudou. Sabe por quê? Porque você vive chorando e não vive crendo. Você tem que crer a partir de agora.
Não adiantou chorar. Chorar é bom para desabafar. Agora não vai mudar nada. O que vai mudar é tu secar as lágrimas, como Davi fez. Davi, quando viu Ziclag queimado a fogo, Davi secou as lágrimas e entrou na presença de Deus e disse para Deus: Senhor, perseguirei eu a esta tropa? Deus disse para ele: persegue-a. Livrá-la-ei, todo o meu povo livrá-lo-ei, livrá-los-ás. E tudo, tudo livrarás e tudo livrá-lo-ás. Ou seja, Deus deu a palavra para Davi. E Davi foi ao encalço do inimigo, deu um pau no inimigo e libertou toda a casa dele. Por isso, se levanta aí, Davi. Se levanta aí, homem de Deus, mulher de Deus. Se levanta aí, você, melhor que Davi, você que é a imagem e a semelhança de Cristo. Se levanta, creia, usa a fé. Por isso, uma coisa eu vou resumir aqui, de tudo que você ouviu hoje. Vamos fazer uma oração só. Você sabe o que é a tempestade que veio contra você e o mar também. Tempestade, o mar e violentos representam o que? Os problemas que você tem. Então fecha teus olhos e diga comigo isso. Cala-te e aquieta-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora pensa naquilo que você quer que cesse. E diga: assim se faça em nome do Senhor Jesus. Diga: obrigado, Senhor, porque a tua promessa diz: o Senhor veio me dar vida e vida com abundância. Amém. Só isso. Agora crê e receba teu milagre. Pastor, estou com pedra na vesícula. Não tem mais. Estou com pedra no rim. Não tem mais. Vive a fé. Vive a promessa. Pastor, como o senhor está? Eu estou sarado pelas filhas de Jesus. Em qualquer tempo, em qualquer tempo. Em qualquer momento, em qualquer momento. Em dia de guerra, em dia de guerra. Em todo tempo, em todo tempo. Eu estou sarado pelas feridas de Jesus. É disso que implica a fé. A guerra e o combate espiritual. Você trava nas regiões celestiais em Cristo. Então seja forte. Deus é contigo. Enfrenta o inferno que for de cabeça erguida. Porque o teu Deus disse: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Ele disse: creia. 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 E Deus vai abençoar a tua vida, tua casa, tua família, teu